Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para comentar um vídeo bem interessante do Inteligência Limitada, quando Lamartine Pozella e o pastor da Bola de Neve comentam sobre o domingo, né, e sobre o dia do sábado, a questão de ser o dia de guarda ou não. Mas antes disso, gostaria de fazer a divulgação aqui, que estamos com uma promoção especial do livro Experiências em uma Pandemia. Então, você que adquirir, vou deixar o link da Wiclap, você consegue um desconto aí muito bom. Lembrando que é o mês do meu aniversário, então a gente vai dar esse super desconto nessa semana aí, para que você consiga adquirir esse livro. Você que quer adquirir diretamente comigo, só me procurar no Instagram, @pauloricardo7ev, ok? Então vamos começar o nosso react do vídeo do Lamartine Pozella e do pastor da Bola de Neve aí no Inteligência Limitada. Você pega algumas catedrais em Paris, o mesmo, tudo em cima de templos de adoração ao sol que estava em ruínas. Como o Lamartine bem colocou, a gente tem a história do domingo. O dia do Senhor, na Bíblia Sagrada, nunca foi domingo. Nós adotamos isso como herança, como tradição. Mas o dia santificado de Deus nas Escrituras, que é o quarto mandamento entre os 10, é o sábado. Então quando que o sábado deixou de ser o dia do Senhor? Quando que o sábado deixou de ser o dia santificado por Deus? Que é o sábado dos judeus. É o sábado dos judeus. Mas isso é mandamento, então o dia do Senhor é o sábado. Só que aí você vê que o dia preparado pelo paganismo para ser o dia do Senhor é o culto ao sol, é o Sunday, é o domingo. Então esse é o dia do sol, esse é o dia do domingo. Então até essa... E assim, fazendo um complemento aqui, a questão ela vai muito mais além do domingo ser o dia deu sol ou não, certo? Eu acredito dessa maneira. Nós devemos guardar o sábado acima de tudo porque Deus mandou. Em Gênesis 2, verso 1 a 3, foi quando o próprio Deus descansou. Em Êxodo 20, o próprio Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu dedo. Isso mostra, se isso não mostra algo destacado para você, é muito problemático. Porque o próprio Deus escreve a lei na pedra. E quando o próprio Deus escreve, isso significa algo muito especial, né? Quando você está numa empresa, às vezes o próprio empresário precisa resolver o problema, porque o problema é de ordem maior. Então os 10 mandamentos, eles são os mandamentos para ficar bem claro. Deus deixou bem claro, escrever com o seu dedo, para que não restasse dúvidas, não é? Mas vamos continuar aí. Mas em primeiro lugar é porque Deus mandou. Deus mandou, pode ser o dia do sol, pode ser o dia da lua, pode ser o dia de um apóstolo, pode ser o dia da ressurreição de Jesus. O que for que você possa criar com o seu raciocínio. Não é bíblico. O que é bíblico é o dia do sábado, ok? A mudança ocorreu. E o que a gente vê ali? Invalidada essa observância bíblica original desse quarto mandamento que santifica o dia do Senhor como sábado. Então até nisso a igreja foi deformada. Hoje, se perguntarem aos cristãos qual que é o dia do Senhor, a maioria vai falar domingo. Por quê? Porque é o dia que nós nos reunimos nas igrejas, são os dias dos nossos principais cultos. Mas se você for avaliar a história bíblica e você for considerar o mandamento, o dia do Senhor é o sábado. Então nós não podemos e não precisamos ir para um extremo de dizer, não, então vamos mudar os nossos cultos, vamos fazer tudo de culto de sábado. Não é isso. Quando isso também foi objeto de grande divisão no meio da igreja primitiva, quando os gentios passaram a se converter a partir da igreja em Antioquia, eles foram chamados de cristão, e eles começaram a discutir quais os mandamentos que eles deveriam cumprir. Entendeu? Então, lá em Colossenses capítulo 2, Paulo deixa claro que algumas ordenanças que eram para os judeus não deveriam ser impostas para os gentios. Dentre estas, as festas de luas novas e sábados. Então lá está deixando claro que eles não teriam que cumprir a adoração no sábado. E a igreja primitiva, principalmente gentílica, ela começou a se encontrar no domingo. Agora, o que ele falou é verdade. Eu sempre digo para a igreja, eu na minha vida, pastor, você impõe o sábado para as pessoas? Não, porque para mim o sábado também representa Cristo, mas eu guardo o sábado para mim. Eu e a minha família, o sábado eu separo para Deus. Nós temos... Não se deve impor nada a ninguém, até porque Deus não impõe. Deus, ele dá a ordem, né? Ele fala que é o seu dever, mas ele não entra no seu corpo e faz você guardar o sábado à força. Ele mostra a verdade para você e você decide se você segue a palavra de Deus ou não. Então vamos analisar uma coisa aqui. Livre-arbítrio não significa ausência de consequências. Então, por exemplo, a pessoa ela não é obrigada a guardar o sábado? Não, ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Mas saiba que sempre tem consequências para alguém que desobedece à lei de Deus. Isso é um fato muito curioso em tudo isso, né? Mas vamos continuar.
na igreja, tanto celebração de sábado quanto de domingo. É que ficou tão vinculado a domingo, dia Mas do aí que culto, tá, né? o que ele está falando é verdade, porque o sábado um dia vai retornar. No milênio, por exemplo, vai voltar o sábado. Então, nenhum momento... Então, interessante que ele falou aí do sábado. Ele não é adventista, né? Vamos ver se o Rodrigo Custódio vai falar mal dele no canal Para Que Possamos, né? É engraçado que o Rodrigo Custódio ele só se compromete a atacar a igreja adventista. Mas em Isaías 66:23, Isaías, e que será que uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Olha só que legal. Então virá toda a carne. Nós temos um vídeo no canal, inclusive, analisando essa passagem aqui, de toda a carne, significa a humanidade de forma geral, sem excludentes. Então aqui nós vemos o vigor. O sábado ainda estará em vigor na nova terra. Ok? Então vamos continuar aqui. Foi um ponto muito interessante que o Lamartine Porcela colocou aí. Eu acho muito legal que essa discussão do sábado está pegando forma e não está partindo de adventistas. Porque as pessoas falam, não, sábado é coisa de adventista, sábado é coisa de judeu. E é muito interessante que outros pastores estejam falando disso. Porque você que acha que sábado é coisa de adventista, o próprio Lamartine Porcela guarda o sábado. E aí, você vai chamar ele de herege também? Você vai deixar de seguir ele? Você vai pegar o seu canal e fazer um react condenando ele? E vamos esperar, porque eu acho que tem canais aí que são muito obsessivos na igreja adventista e se esquecem de que outras pessoas estão guardando o sábado também, né? Deus tinha como, vamos dizer assim, visão que a igreja mudasse o sábado para o domingo. Mas ele não impôs sobre ela essa questão. O apóstolo Paulo deixa claro isso em Colossenses 2. Mas qual é o dia do Senhor? É o sábado. Porque uma das perguntas que ele faz, mas espera lá, os 10 mandamentos são válidos para hoje? São. Mas e o sábado? Então, aí tem um probleminha aí, né, que o Lamartine Porcela coloca. Ele não impôs sobre a igreja, né? O que significa se impor? Se impor é obrigar, se impor é extrapolar o livre-arbítrio. Porque se esse impor for que Deus não exigiu que a igreja guardasse o sábado, que ficasse livre, né, para guardar o sábado, isso vai contra a palavra de Deus. Certo? Em Mateus 5, 17 e 18, Jesus fala que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir. E logo a seguir, o Lamartine Porcela mesmo coloca, os 10 mandamentos estão em vigor? Sim. Então isso parece ser um pouco contraditório. Ok, Deus ele colocou aquilo, mas o sábado nos 10 mandamentos ele não é tão obrigado quanto os outros mandamentos. Porque se os mandamentos estão em vigor, precisa ser guardado os 10. E não assim, 9 mandamentos você guarda e Deus ele não impõe ali, porque tem que guardar, ele deixa ao critério. Isso não é bíblico. Mas assim, comparando com outras visões aí, a do Lamartine Porcela é uma das visões mais generosas, assim, de pessoas que discordam do adventismo de forma geral, né? Aí você tem que fazer um malabarismo teológico para você não dizer isso. Então não é uma imposição, porque para Deus o conceito de você pode... É engraçado, né? Engraçado é o seguinte, esse malabarismo teológico que o Lamartine Porcela colocou aqui, você vai conversar com pessoas sobre o guarda do domingo, eles gostam de ficar citando documento histórico dos pais da igreja, né? E aí depois eles acusam a igreja adventista de não crer de não usar o solo escritura. A gente entende a importância dos documentos e tal, mas os documentos eles não formam doutrina. Não formam doutrina. Mas é incrível que não, a igreja adventista, ela não vive o solo escritura, ela não tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Mas aí o pessoal vai defender agora do domingo e cita Inácio de Antioquia e etc. Acho isso aí bem irônico, inclusive, né? Vamos lá. Consagrar a Deus todos os dias. Mas o sábado é o dia que Deus escolheu. Isso não dá para não dizer isso, entendeu? Na verdade, Jesus abordou a questão do sábado de maneira a flexibilizar bastante a nossa compreensão. Porque o sábado é muito mais um conceito. Isso. De você é o descanso. Você ter tempo de descanso com Deus. Por que Deus descansou no 7º dia? Então não é que você tenha que fazer o culto de sábado. Você pode fazer de segunda, de terça, de quarta, isso, né? Por que Deus descansou no 7º dia? Ele não precisa descansar. A Bíblia fala que ele não dorme. Então, essa questão do sábado ser só um conceito e não um dia para guardar é um pouco complicado, porque o próprio Gênesis, a palavra dia é Yom, que é o dia literal de 24 horas. Então o próprio Gênesis já dá início a um sábado, dia literal. Então se você acha que o sábado é só um conceito, então você já começa a questionar a literalidade do Gênesis. E aí a gente começa a ter um problema. Porque aí a gente pode aplicar as coisas para os outros dias também. Uma pessoa, por exemplo, que defende um casamento fora do propósito de heterossexualidade, ela pode falar assim, não, Deus chegou aqui no Gênesis, falou que o homem, ele fez homem e mulher, né? Ele institui o casamento, mas não, é só o conceito de casamento. Isso pode abarcar outras coisas, isso pode ser flexível. Então isso é muito complicado, você colocar, não, é só um conceito de descanso. Êxodo 20 mostra muito bem claro que não é um conceito de descanso, é um dia, é muito claro isso aqui. O Senhor fez o céu e a terra e o mar em 6 dias, no 7º, porém, descansou.
Lembre-se de guardar o sábado, verso 8, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Nada mostra um conceito que, não, o sábado o que tem que ser retirado é só o princípio do descanso por trás dele. Logicamente também que sim. E logicamente que o sábado ele também acaba se encontrando com Jesus, porque Jesus é o Senhor do sábado. Mas isso não dissolve o dia que deve ser guardado de forma especial. O próprio Jesus ia nas sinagogas ao sábado. Então se dizer, você não precisa ir na igreja no sábado e tal. O culto não precisa ser no sábado, mas o próprio Jesus deu esse exemplo. E os apóstolos também, em vários momentos, eles dão esse exemplo de culto ao sábado. Principalmente o apóstolo Paulo, que fora de Jerusalém, inclusive, ele faz um culto no sábado. Porque tem gente que pode dizer, não, Paulo foi na sinagoga no sábado, que era o dia que a sinagoga se reúne, não tinha outra oportunidade. Mas o próprio apóstolo Paulo escolhe o dia de sábado fora de Jerusalém para conseguir, para fazer essa guarda do sábado, esse culto especial, né? Vamos lá. O sábado não foi dado para o benefício de Deus, o sábado foi estabelecido para o benefício do homem. Então o homem precisa entender a sua necessidade de descanso, mas não é só o descanso pelo descanso, é o descanso para estar com Deus. Então o conceito sabático precisa estar impregnado no coração de cada cristão. Eu preciso ter um estilo de vida que, independente do dia que for, eu tenho que ter tempos de qualidade com Deus, de descanso, para estar meditando na palavra dele, buscando a presença dele, ou adorando. Então, isso eu concordo, todos os dias temos que buscar a Deus, né? Não somos só cristãos no dia de sábado, mas se você está querendo implicar que você pode usar um sábado, por exemplo, eu vou guardar o sábado, o descanso sabático na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no domingo. Isso não é o conforme que a palavra de Deus sempre ensinou, certo? Isso daí já é uma ideia exterior, querendo dissolver o conceito literal de guardar o dia de sábado. Espírito em verdade. E então o conceito é esse, o sábado é um tempo para estar com Deus. Porém, como o Lamartine colocou, talvez esse sábado um dia venha a ser restaurado no milênio e vai voltar a ser sábado do dia do Senhor. Se você perguntar para o Rodrigo Silva aqui qual que é o dia do Senhor, ele vai te falar, é o sábado, porque muitos cristãos ainda guardam o sábado. Então nós não vamos criticar um ao outro, vamos respeitar as posições doutrinárias, mas se você for... E você vê que o próprio Jesus fala que ele é o Senhor do sábado. O próprio Jesus ele fala isso. Eu sou o Senhor do sábado. Ou seja, é uma outra forma de dizer que o sábado é o dia dele. Só mudou um pouco a sentença da frase ali. É a mesma coisa de eu dizer assim, olha, o nome do meu pai é André. Então assim, o Paulo é filho do André. Aí outras pessoas podem dizer, não, o Paulo não é filho do André. O André é pai do Paulo. É a mesma coisa, é uma outra forma de dizer que o sábado é o dia do Senhor. Jesus é o Senhor do sábado. Paulo é filho do André. André é pai do Paulo. É a mesma coisa. Isso dá uma resposta para mim perfeita para Apocalipse lá, quando João ele fala que esteve em visão no dia do Senhor. Aliás, a base da Bíblia e do mandamento, a gente tem essa história. O dia do Senhor era o sábado, e o mitraísmo e toda essa miscigenação de doutrinas acabou tornando o domingo o dia que a gente celebra. Então a gente não vai... E houve uma distanciação também que eles quiseram ter do judaísmo ali, né? O judaísmo começou a ser muito perseguido por algumas questões ali. Os cristãos tiveram esse distanciamento do judaísmo ali para não serem confundidos com os judeus. E aí eles se distanciaram principalmente aí da prática do sábado, né? E exatamente ali em Constantino que há algumas mudanças ali, introduções de paganismo dentro dos costumes da igreja, né? Mudar os dias de culto, mas a gente tem que ter esse entendimento. Qual que é o dia do Senhor? É o domingo? Não, não é o domingo. O dia do Senhor isso é o que sábado. ele está falando, eu acho que é muito legal. Desculpa estar te interrompendo, a tua explicação está A maravilhosa. gente está junto aqui. Mas é importante a gente falar o seguinte. O que me deixa um pouco chateado é que existem pessoas que repetem modelos, e se você trouxer qualquer questionamento, as pessoas já passam a te considerar um herege. O que ele falou é verdade, porque o sábado representa Cristo. Ele é o nosso descanso. Agora, se você pegar do ponto de vista fisiológico e científico, está provado. Até mesmo o ciclo circadiano, você precisa de dormir. Exatamente. O sábado representar Cristo, ele não significa que o sábado se dissolve em Cristo. Desaparece em Cristo. Porque o sábado, como nós vemos, ele não é só uma sombra. Ele é em certa parte ele aponta para Cristo, mas ele é um memorial do que aconteceu lá atrás. E na nova terra, como a gente lê em Isaías 66 aqui, Isaías 66, 23, virá toda a carne adorar perante Deus durante o sábado. Então, por mais que há um aspecto no sábado que aponte para Cristo e que se encontre em Cristo, ele não se dissolve em Cristo. O próprio Cristo, repetindo, Mateus 17, 18, veio para cumprir a lei, não veio para revogar a lei. E até que o céu e a terra passe, nenhum tio se mudará da lei. Então você vai lá para fora agora da sua casa, pausa o seu vídeo aí, você que duvida da guarda do sábado, você que duvida ali se o sábado é o dia do Senhor, vai lá, o céu tá lá, a terra tá aqui. Então não tem muito... A própria natureza como testemunha de que o sábado ainda é guardado. E você precisa de um dia na semana para você parar tudo, para que você possa recuperar, fazer com que a tua adrenalina ela baixe no teu cérebro e no seu corpo e você descanse. Se você não tiver um dia para você parar,
você simplesmente não vai descansar e vai ter problemas de saúde ao longo do tempo, estresse e tudo. E Deus estabeleceu isso não para si mesmo, mas para o homem. Agora, o que ele falou é perfeito, porque tem que ser um tempo separado, não só para você dar um número de passos como os judeus, não, para que você possa separar esse tempo para Deus. Então, por exemplo, sábado, chega no sábado, eu em casa, eu e a Lilian, a gente só ouve coisas de Deus. Eu vou pro meu piano, eu faço um tempo de adoração, de live. Por quê? Porque eu falo para Deus, Senhor, eu não entendo algumas coisas em relação a isso, mas eu estou te consagrando essas horas do meu dia para o Senhor. Agora, isso não quer dizer necessariamente que uma pessoa que trabalha no sábado, Ou não no meu possa, caso, que surfa, anda de moto, descansa com a não família. pode separar para Deus. Sábado é dia de pegar onda, é dia de passear, descansar com a família. Então a questão do trabalho ele já complica, né? O Êxodo 20 ele é muito claro na instituição de sábado. Não farás nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu boi, nem o teu jumento. Mas sim, há um espaço para o sábado ser deleitoso. Isso inclui o que o pastor falou aí, de passar com a família, e etc. Né? Há coisas que não contrariam o princípio do sábado. Até porque Jesus ele pregava no sábado. Jesus ele curava no sábado. É lícito fazer o bem no sábado. Então, passar com a família com certeza se enquadra perfeitamente no princípio do sábado. Então é muito bom deixar isso bem claro aí para que não aconteça nenhuma confusão aí a respeito do assunto, né? Eu não guardo o sábado nem desse jeito que o Lamartine está fazendo, de parar para meditar, Eu buscar faço, Deus. eu gosto. Eu não tenho essa cultura, mas eu tenho o princípio sabático. Eu entendo a importância e a necessidade do descanso e do descanso para se renovar em Deus, em tempo de qualidade. Essa questão do princípio sabático. Não preciso guardar o sábado. Há um princípio por trás disso. E aí, como eles concordam aí que os 10 mandamentos, eles estão em vigor ainda. Isso até que também simplifica um pouquinho mais o nosso diálogo. É a mesma coisa de eu dizer assim, olha, aqui no mandamento diz para não matar, mas não é não matar literalmente, é um princípio por trás que eu preciso guardar. Tem sentido isso? Não tem. Não adulterarás, não é que eu não tenho que adulterar, sair com outra mulher, mas há um princípio por trás disso que não significa exatamente isso. Não furtarás, não é que eu não tenho que roubar, mas há um princípio por trás de roubar que é quase isso, mas não é exatamente isso. Você percebe que é contraditório isso? Uma vez que Deus deixa muito claro que o mandamento precisa ser guardado. Então essa questão do princípio ela apenas problematiza a situação. Né? Então a gente precisa aí deixar um pouquinho claro as questões. Então inclusive aqui na questão de que Jesus ele fala que não veio revogar a lei, mas cumprir, né, em Mateus 5,17, logo adiante ele mostra na prática como significa isso. O cumprir significa no original grego preencher, completar algo. E esse completar, alguns dizem que quer dizer que, quer dizer que Jesus completou, então não precisa mais guardar. Mas não é isso que Jesus diz. Quando você lê um pouco mais para frente, fala que até que o céu e a terra passe, né, no verso 18, nenhum il ou um tio passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos será considerado, posto que dos menores, né? E assim ensinar os homens será considerado mínimo do reino dos céus. Olha só que interessante. E aí nós vemos aqui, no Sermão do Monte, uma série de coisas que Jesus ele fez para completar a lei. Ele mostra na prática aqui no capítulo 5, aqui, no Sermão do Monte, após até capítulo 5, verso 17 e 18. Ele fala dos homicídios, como ele completa no mandamento de não matarás. Se alguém se irá contra seu irmão sem motivo, estará sujeito a julgamento. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então não há uma castração, não há uma poda, né? Uma poda é para crescer mais, né? Mas não há um corte no mandamento. Há uma ampliação do mandamento. Aqui fala, entre em acordo com o seu adversário, para que ele não te entregue ao juiz, e etc. Ou não adulterarás. Como é que é? Não, em verdade eu vos digo, não adulterarás. Então agora você não pode, você continua não podendo trair sua mulher, mas você pode ver a mulher na rua, vestida indecentemente, e ficar cobiçando ela, não tem problema não. Jesus ele não faz nenhum tipo de corte, ele amplia o mandamento de não adulterarás, dizendo que qualquer um que olhar a mulher com intenção impura, ele já está cometendo adultério com ela. Entende? Então aqui há muitas outras coisas ampliadas. E o próprio Jesus, no relato, ele chega aqui no capítulo 12 e em nenhum momento ele faz esse corte do sábado. E no homem da mão ressequida aqui, ele dá um novo sentido para o sábado. A discussão aqui não é para guardar o sábado ou não. No próprio verso 10, perguntaram a Jesus ali, é lícito curar no sábado? É sobre a forma de guarda e não se deve guardar ou não. E aí Jesus, seguindo a pergunta, fala, se um animal não cair numa cova, você não vai retirar ele?
não vale mais um homem do que um animal, aqui Jesus está direcionando o verdadeiro propósito. Não está dizendo assim, olha, eu digo uma coisa. A pergunta que foi feita não é lícito guardar o sábado ou não? Aí Jesus vai lá e fala, não, porque agora o meu dia é o domingo, porque eu vou ressuscitar no domingo e o dia de guarda é o domingo. Não tem. Não tem. Aqui Jesus só coloca os pingos nos is. Entende? Agora, a pessoa que olha para esse texto aqui e enxerga uma abolição do sábado, ela não está sendo respeitosa com o texto em si. Ela está impondo a sua ideia extra em cima do texto. Colocando o método texto prova aí. Você usa um texto que não prova exatamente o que você está dizendo, mas você dá uma forçada nele ali, dá uma torturada no texto, né? E aí para o texto dizer o que você está querendo que ele diga, entendeu? Mais ou menos nesse sentido aí. Na presença de Deus, independente do dia da semana que for. Outro ponto importante da gente dizer é que essas filosofias pagãs, elas formam a base para o culto dos Illuminatis hoje. E ela indica a importância desse sol como símbolo dessa divindade satânica. Então, por que até hoje, nas sociedades secretas, você tem adoração ao sol e adoração à lua? Se você entrar numa loja maçônica, o que você vai ver em todas as paredes de fundo de uma loja maçônica? O olho que tudo vê, o sol e a lua. Então, por que isso ainda está presente nas sociedades secretas? É a falsa religião que nasceu com Semiramis e Tamuz e Nimrod e que vai até o final dos tempos. Você vai para o livro de Apocalipse e você vê que a Babilônia está lá também. Porque os seres humanos morrem, mas principados e potestades não. Então, os mesmos principados e potestades... E a falsa religião que passa ali para a igreja medieval, né? Passa ali por Constantino, a igreja medieval, e tudo isso vai sendo modificado e alcança as igrejas protestantes hoje em dia, que ao mesmo tempo que falam que são contra a igreja católica por defender o só da escritura, eles pegam um conceito ali que a igreja católica acredita, um conceito que não é bíblico, e estão juntos com a igreja católica nesse sentido. Olha que curioso. Eles estavam lá, eles continuam agindo hoje. Mas por que essas potestades, por que eles através de... Por que não a imagem deles e sim lua e sol e outras coisas? Porque seria muito mais fácil para você convencer alguém a adorar uma entidade com uma imagem bonita, bela, usando coisas que remetem à natureza do que você botar um demônio com chifre e um tridente e falar, me adore. Entendi. Então é muito mais bonito você colocar o domingo como dia da família, porque Jesus ressuscitou e não sei o quê, o dia para emissão, para diminuir a emissão do CO2, do meio ambiente. Olha, você vê como que é interessante esse paralelo? Estou fazendo um paralelo aqui com o que ele está falando, que é verdade o que ele está falando. É muito mais fácil você adorar uma coisa bonita. Não vai aparecer o diabo ali com o tridente, que é inclusive uma imagem falsa aí do diabo criado pela Idade Média também, né? Falando, guarde o domingo e você vai pro inferno. Não ele vai querer enganar. Dizer que o domingo é o dia da família, que o domingo é uma proposta conservadora, tem alguns que até podem dizer isso. Não, a gente está lutando contra o progressismo, então a gente quer defender a família, então se você não guardar o dia da família, você está indo contra a família tradicional. Sabia que o conservadorismo ele pode, e já o faz como essa forma, né? Por isso que não tem ideologia aí, que você pode ser cegamente, né? Você não pode idolatrar cegamente nenhuma ideologia. Não, e depois mais fácil eu chegar para você como um anjo de... Idolatrar cegamente não, idolatrar, né? A própria idolatria já é cega, né? Você não pode acreditar cegamente nas ideologias humanas. Do que eu chegar como ser o sol ele é fundamental para a vida, não é? A lua também. Ela controla marés, o sol ele traz o poder do calor, da fotossíntese. Os povos vão observando e ao longo do tempo eles percebem o valor disso. Então eles atribuem a eles a divindade e passam a acreditar que são eles os senhores da vida. E isso é uma coisa que sempre Israel lutou. Sempre lutou com esse sincretismo das nações em volta que entravam na cultura judaica e muitas vezes eles eram levados para os exílios, né, por conta dessa idolatria. Agora, o que o Rina falou é fundamental, porque de fato existe um principado. Isso é uma questão espiritual. E assim, ainda que você não guarde o domingo com a intenção de que é o dia do Deus Sol, a intenção não é essa, Paulo. Mas enfim, no mínimo, você está adorando a você mesmo. Porque você acha mais conveniente que seja domingo. Você está adorando o pastor da sua igreja, que sem base bíblica te ensina que o domingo é o dia do Senhor e deve ser guardado. Entendeu? Então talvez você não está adorando uma imagem do Deus Sol, mas você está adorando as ideias humanas, tradições humanas que são acrescentadas na palavra de Deus. O engraçado é que nós que guardamos o sábado somos acusados de fariseus. Só que o que os fariseus faziam era simplesmente adicionar coisas que a Bíblia não ensina, que as escrituras não ensinam. Naquela época, só tinha as escrituras ali do Antigo Testamento, né? Mas é justamente o contrário. Aqueles que guardam o domingo, eles estão impondo suas próprias crenças na Bíblia. Apocalipse 22 fala que você não tem que acrescentar e nem tirar. Mas aí você acrescenta, ainda que a Bíblia em nenhum lugar aqui está dizendo guardarás o domingo, porque Jesus ressuscitou. Quando Deus queria que guardasse o sábado, ele não deixou isso muito bem claro. Porque em 6 dias... porque Deus em 6 dias fez o céu e a terra. No 7º dia descansou. Agora vamos pegar se na ressurreição realmente Deus quisesse que fosse guardado o domingo, porque Jesus ressuscitou. Jesus teria ressuscitado e aí apareceria uma passagem na Bíblia, olha, Jesus ressuscitou no domingo, logo você precisa guardar
o domingo agora como dia do Senhor, porque o Senhor morreu no primeiro dia e ressuscitou, morreu na sexta e ressuscitou no domingo, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Percebe? É colocar a palavra na boca de Deus. Ou estou errado? Espiritual poderosíssima. E quanto mais nós nos aproximarmos do final dos tempos, essas coisas vão voltar. Os New Agers, né? Eu fui um dos primeiros a falar sobre Nova Era no Brasil. Eles estão trazendo de volta os primeira vez que eu te escutei. Eu era meninão, eu escutei uma fitinha da Nova Era que corria. Você falando... É isso aí, meus irmãos. Acho que o tema aqui que a gente queria tratar, a gente já tratou aqui, tá bom? Então, aqui para finalizar, Romanos 13 fala que o cumprimento da lei é o amor. É o amor. E aí tem gente que fala, não, o mandamento, os 10 mandamentos ali, ou o sábado, ele não está mais em vigor porque Jesus fala que o mandamentos lá é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? E quando o apóstolo Paulo ele fala do amor como cumprimento da lei em Romanos 13, 8 em diante, ele cita o que? Os 10 mandamentos. Ele fala, não adulterarás, não mate, não roube, não cobiça. Esse se resume num só, ame o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o que as pessoas gostam de fazer? Elas gostam de dar um reset ali, elas apagam os 10 mandamentos, elas falam assim, olha, não, os 10 mandamentos não estão em vigor. Aí eles tiram os 10 mandamentos da Bíblia, e aí eles pegam as outras passagens. Não, não tem só nos 10 mandamentos. Os mandamentos que estão dizendo são outros. Não são os 10 mandamentos de Êxodo. E tudo bem, a gente concorda que não se resume só aos 10 mandamentos. Há vários ensinamentos na palavra de Deus que precisam ser praticados por nós ainda hoje. Mas assim, em nenhum momento os 10 mandamentos foram cancelados para se criar uma nova rede de mandamentos sem o sábado. Não existe isso, porque o próprio apóstolo Paulo faz referência à lei de Deus. E Apocalipse, nas 3 mensagens angélicas, vamos lá para Apocalipse 14, verso 6, que fala assim, adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Exatamente o que o mandamento do sábado diz.